Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo conseguiu uma heróica classificação lá no Amazonas. Amazonas 2, Leão 2 e o Remo está na semifinal da Copa Verde. Agora aguarda o vencedor da eliminatória entre Paysandu e Manaus. No vídeo de hoje, vamos analisar como se deu essa classificação do Clube do Remo. Vamos fazer uma análise desse confronto que ocorreu ontem à noite lá no Amazonas. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando, peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem, podem comentar à vontade. Aqui eu não sou dono da verdade, como eu sempre disse. Aqui eu trago a minha opinião, vocês podem concordar, discordar, deixar a opinião de vocês, eu sempre interajo com vocês nos comentários, porque a proposta do canal é justamente essa, é ter esse debate e fazer uma análise a respeito do futebol paraense. Como no vídeo de hoje, vamos analisar como foi a partida Amazonas 2, Clube do Remo 2. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje, é claro, vamos falar desse triunfo do Clube do Remo lá em Manaus, esse empate heróico que o Leão conseguiu e essa classificação mais do que merecida à semifinal da Copa Verde. Quando eu digo merecida, é porque foi realmente merecida. Primeiro tempo do jogo de ontem, Manaus, o Amazonas bem superior. No segundo tempo, o Remo superior. Na primeira partida, porque é uma eliminatória de 180 minutos, o Remo foi superior à equipe do Amazonas. Eu abordei aqui, eu fiz toda a análise daquela partida, todo o cenário que abordou aquela partida. Ou seja, nos 180 minutos, o Remo foi superior ao seu adversário e mereceu sim a classificação. Mas não foi fácil. O jogo começou muito complicado, o Clube do Remo tomou um gol logo aos 4 minutos e no intervalo perdia por 2-0 no marcador. Até fiz um vídeo da prévia da partida, o Remo sentiu muito os desfalques, mas muito, e realmente prejudicaram a qualidade de jogo do Clube do Remo. Porque não é fácil, gente. O Remo entrou bem desfalcado. Até usei um termo de lacerado no ataque, e realmente foi. O Clube do Remo entrou bastante desfalcado no ataque. Sem os dois pontas titulares, Marco Antônio não jogou, Filipinho não jogou. E quem que é o ponta reserva titular? É o Chaporã. Também não tinha condições. Quem era o meia que poderia entrar no decorrer da partida? Pavani também não tinha condições. Ou seja, o trabalho do Gustavo Mourinho ontem foi bastante prejudicado e essa classificação a gente tem que colocar muito méritos em alguns jogadores, ou na equipe inteira, lógico, e também no trabalho do treinador, porque não foi fácil ele armar aquele Clube do Remo, tanto é que mudou a formação tática, saiu do 4-3-3 foi para um 4-4-2. E algumas peças não funcionaram. E ele não tinha muita opção de banco para mexer, não tinha muita variedade para fazer. Ou seja, ele teve que trabalhar com o que tinha. É lógico que nunca é o ideal, mas ele teve que trabalhar e soube trabalhar, o que é mais importante, com o que tinha, e deu tudo certo. O Clube do Remo empatou a partida e saiu classificado. Mas foi um primeiro tempo muito complicado, que o Remo não jogou a bola, o meio-campo muito pouco participativo, muito pouco criativo, um ataque com Kelvin e Ribamar, um Kelvin novamente bem abaixo, e você isola o Ribamar da partida. Eu vou até inocentar o Ribamar na partida de ontem, porque ele ficou praticamente isolado. Porque o meio-campo não participava muito, com exceção do Matheus Anjos. Matheus Anjos, sim, foi um jogador de criação mais participativo, tentou participar mais do jogo, só que o Silas muito apagado, o Silas extremamente sumido no primeiro tempo, você nem via ele encostar na bola. Ele até faz o segundo gol lá, o gol do empate no final do jogo, e creio que ele só não é substituído na partida porque não tinha peças, né? Aquela questão que a gente abordou. O Samorigo não tinha peças para fazer substituição, então acho que por isso que ele continuou até o final. Acabou sendo engraçado com um gol no belo cruzamento do Ronald. Mas um primeiro tempo bastante complicado, que o Remo não atacou, o Remo não oferecia perigo ao adversário e defensivamente cometeu algumas falhas. Eu vou começar pela segunda linha de marcação do Clube do Remo, que é a marcação do meio campo. O Henrique muito mal ontem, foi substituído aos 30 minutos, não porque sentiu alguma coisa, foi porque o treinador viu que ele não estava bem, e realmente o garoto vem muito bem, e hoje é o melhor volante do Clube do Remo, mas ontem não foi bem. Errando muitos passes, talvez sentindo a partida, um pouco nervoso, precipitado em algumas jogadas, foi substituído logo aos 30 minutos para a entrada do Renato Alves. A questão é que o Renato Alves é um jogador bastante limitado, então isso carece um pouco ou bastante dessa questão do elenco do Clube do Remo qualificar alguns setores, como principalmente a questão da volância. Então o Henrique estava mal, o Natan não defendia bem, segundo gol nas costas dele. Fora isso, muito ataque do Amazonas pelo lado do Natan. O Natan não fez uma boa partida defensivamente. Em compensação, ofensivamente, ele melhora no segundo tempo e até faz assistência para o gol do Ítalo. A zaga também falhou, principalmente no segundo gol. O primeiro gol nem coloco muito culpa da zaga, porque um Remo desorganizado na defesa,
o Sassá toca de cabeça para o Barbie fazer o primeiro gol. O segundo gol, sim, uma bola cruzada passou por toda a extensão da área do Clube do Remo, ninguém cortou. Então foi um primeiro tempo muito complicado. Um Remo um pouco desorganizado, um Remo sem criatividade no meio campo, com exceção do Matheus Anjos, que eu gostei da participação dele na partida. Eu acho que é um jogador que ele se empenhou muito nesse meio campo. Com o Jaderson jogando novamente com volante, lembrando que ele não é volante, mas tentando muitos lançamentos longos e errando a maioria deles. Muita precipitação também do Jaderson em relação a lançamentos longos. Então, por isso que eu falo, essa questão de volância, o Remo tem que tratar e observar com bastante cuidado e qualificar essa questão de volância. E um ataque improdutivo, uma vez que o Kelvin, que era o jogador para tentar armar alguma jogada em maior velocidade, não conseguia, acabou isolando o Ribamar. Então, foi um primeiro tempo bastante complicado, que o Clube do Remo sentiu bastante os desfalques, que nós já citamos aqui, e que o Amazonas mereceu vencer por 2-0, sem dúvida alguma. Só que no segundo tempo as coisas mudaram, né? O Remo foi da água para o vinho. O Gustavo Mourinho já faz a substituição, tira o Ribamar, coloca o Ítalo. Aí foi bem interessante essa substituição, porque a gente podia pensar, mas vai tirar o centroavante, mas o Ribamar não estava tendo muito culpa no que estava acontecendo. Era mais culpa da equipe que não estava conseguindo produzir para ele. Ok, até concordo com isso, por isso que eu falei, até inocente o Ribamar na partida de ontem. Mas com o Ítalo no ataque, há uma grande diferença. Por quê? O Ítalo, para mim, é o melhor finalizador dos atacantes do Clube do Remo. Ele é melhor finalizador dos centroavantes, do que o Ribamar e do que o Canu, por exemplo. E quando a bola, o Nathan cruza, ele domina a bola, aí quase caindo ele finaliza, sem chance para o goleiro, aí você vê a qualidade de finalização que o Ítalo tem. Não vou falar que o Ribamar perderia aquele gol, nunca, não posso ser leviano de falar um negócio desse, que ele até fez um bonito gol, de uma boa finalização que ele deu no primeiro jogo. Mas o Ítalo é diferente. Para mim, o Ítalo é diferente. Ele teve a chance e ele não perdoou. Fez o primeiro gol do Clube do Remo. E essa substituição mexeu muito com a estrutura do Amazonas. Fora que o Remo voltou mais ligado. O Remo voltou mais organizado. Foi o outro clube do Remo. Um Remo com mais apetite. Tivemos dois tempos distintos. Um primeiro tempo apático, que tecnicamente, para mim, na minha opinião, só o Anjo estava dando alguma resposta mais técnica, tinha um pouco maior qualidade, e o resto todo mundo praticamente apagado. Já no segundo tempo, não. Um Remo mais ligado, um Remo mais brigador, um Remo que não deixou o Amazonas atacar, isso é muito importante. Um Remo que realmente impediu os avanços do adversário, que no primeiro tempo chegava com certa facilidade, no segundo tempo não chegou. Então foi um Remo que buscou o gol até o final e conseguiu, numa jogada do Ronald, cruzamento, e o Silas, que eu falei, fez uma parte, fez o gol, ok, mas a gente tem que analisar além do gol. Foi o herói porque fez o gol da classificação, mas foi uma partida apagada do Silas. Como eu disse, se tivesse outras peças no meio campo, eu acho que ele teria sido substituído. Acabou fazendo o gol e com merecimento, porque o Remo buscou esse gol. Foi uma vitória que eu digo, uma classificação heróica do Remo e que deixa um sinal ligado, um sinal positivo ligado para todos. Porque se há limitações o Remo precisa de qualificar mais seu elenco para o Campeonato Brasileiro, uma coisa o Remo está começando a ter, que é um padrão de jogo. Quando o time não está bem, esse padrão está um pouco desestruturado, o Gustavo Mourinho ele mexe na equipe, no intervalo ele conversa com os jogadores e o Remo voltou com uma outra postura, e voltou com uma outra postura num jogo muito difícil, jogando fora de casa contra um time da Série B, tendo que fazer um gol, pelo menos, para ir para os pênaltis, e 2 gols para classificar. Então era um cenário muito complicado. Com o time da Série B, fora de casa, perdendo de 2-0, um primeiro tempo extremamente apático contra um adversário que foi bem melhor no primeiro tempo, com um time com muitos desfalques, com banco de reservas, com sérias limitações para você mexer na estrutura da equipe. Então, foi uma classificação heróica, sim, do Clube do Remo. Se você considerar todo esse cenário, foi uma classificação heróica, guerreira do Clube do Remo, e o Remo realmente mereceu essa classificação à semifinal da Copa Verde. O Ronald entrou bem, dando velocidade no ataque, caindo pela esquerda, caindo pela direita, principalmente pela direita, ele faz o cruzamento do gol, o Silas marca o seu gol, o Nathan melhora um pouquinho mais no segundo tempo, principalmente na questão ofensiva, ele que dá assistência. Alguns jogadores ainda continuaram meio apagados, como o Kelvin, mas é como eu disse, o Gustavo ele não tinha muito o que substituir, não tinha muito o que mexer, era limitado. E considerando esse cenário todo, o Clube do Remo, com certeza, mereceu essa classificação, porque fez um segundo tempo, como nós analisamos aqui, um segundo tempo que não permitiu que o adversário atacasse. Ele sim
atacou, ele buscou gol e buscou gol até os 45 minutos do segundo tempo, que foi quando saiu o gol do empate. Quando todo mundo esperava, vai pro pênalti, está ótimo. Se você considerar, jogar com o time da Série B fora de casa, tava perdendo 2-0, conseguir um gol, podia estar bom aí pros pênaltis. Mas o Remo não. O Remo foi além. Buscou esse segundo gol e com um pouco mais de organização conseguiu fazer esse gol de empate e saiu do Amazonas com essa classificação, que essa classificação foi muito merecida, e agora vai esperar o vencedor do confronto, de logo mais, entre Paysandu e Manaus. Mas antes, fiz agora a análise coletiva, vamos fazer a análise individual com o nosso campinho. O nosso tradicional campinho, Rangel seguro no gol, não foi exigido por uma grande defesa, fez uma defesa já no final do jogo, uma boa defesa, mas a bola foi praticamente em cima dele, mas não foi tão exigida assim. Na linha defensiva, com Thales, Líder, Jonilson e Natan. O Thales depois foi substituído por Vidal, o Natan saiu para o Bispo, o Natan errando muito na parte defensiva, já foi assim no primeiro jogo, então é algo para o Gustavo Mourinho observar, porque eu prefiro o Natan que o Raimar, porque o Natan, para mim, ele contribui mais na parte ofensiva, com muito mais qualidade que o Raimar. Só que defensivamente, ele peca, ele tá pecando, então você tem que colocar uma proteção naquela lateral esquerda. Para mim, o Raimar também peca, o Raimar, para mim, ele nesse ano, o desempenho dele, tanto ofensivo quanto defensivo, é baixo. O Natan, ofensivamente, ele contribui bem. Defensivamente, que está sendo problema, então é algo para se observar. A zaga, no segundo tempo, muito segura. No primeiro tempo, não. Falha no segundo gol do Amazonas. Mas, tirando essa questão do gol, lógico, é um lance importante, gerou o gol do adversário. Lídia e Jonilson fizeram, de maneira geral, uma partida razoável para boa. Thales, na lateral direita, uma partida também razoável. No meio campo, Henrique, Jaderson, Matheus Anjos e Silas. O garoto Henrique não foi bem, errando muito passe, mas passe fácil. Para quem viu aquele lance, até analisei aqui no último vídeo da prévia desse jogo de hoje. Aquele passe, aquela assistência que ele dá pro Ribamar, que foi uma assistência maravilhosa, hoje errando passe de 2 metros. Então o Henrique, não sei se ele sentiu a partida, realmente não estava um dia bom, porque realmente a partida do Henrique foi bem abaixo. É substituído pelo Renato, que ele não consegue acrescentar tanto em qualidade ofensiva, em transição ofensiva, mas errou bem menos que o Henrique. Então ele deu uma proteção um pouco mais ao meio campo, principalmente na segunda etapa. Com o Jaderson, quando não inventou te dar esses lançamentos tão longos, uma precipitação da parte dele, que ele errou a maioria, nesse sentido de marcação e de correria para tentar desarmar os jogadores adversários, foi bem. Mas ele tem uma dificuldade, né, em posicionamento, em marcação, porque não é a dele. Ele é muito voluntarioso, ele é muito aguerrido. Para mim, ele até coloca ele como destaque naquela primeira partida, porque o que ele correu, o que ele suou, o que ele deu carrinho, buscando bola, sentindo câmbio, correndo, foi algo realmente se impressionar. Mas não é a dele, né? Então, mais uma vez, essa questão de volância tem que ser observada. Silas no meio campo, sumido na partida, principalmente no primeiro tempo, muito sumido. No segundo gol do Amazonas, ele não acompanhou o lance. Uma falha daquele lado esquerdo caindo por ele e com o Natan. Então, uma falha todo do sistema defensivo, né? Mas o Silas não foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo, ele aparece um pouco mais no jogo, mas tecnicamente ele não contribui tanto até fazer o gol. É como eu disse aqui, a gente tem que fazer a análise do jogo em si, do desempenho do atleta, não considerando apenas o gol. Lógico, ele teve o mérito que fez o gol da classificação. Mas não posso falar, ele foi o melhor em campo porque ele fez o gol da classificação. Não, de maneira geral, ele foi uma partida sumida do Silas. Quem esteve bem no meio foi o Matheus Anjos. Bem participativo, eu gostei da participação dele no jogo. Ele pode ter errado um passe ou outro, mas ele foi o jogador que mais buscou a bola de trás, tentando fazer uma transição ofensiva, um passe, buscando uma qualidade maior. Então, pela participação, eu gostei do desempenho do Matheus Anjos. E no ataque, o Kelvin e o Ribamar. Kelvin não foi bem. Outra partida... O ataque do Remo foi muito produtivo, né? Então, o Kelvin foi produtivo, com isso acabou isolando o Ribamar. Entrou o Ítalo. O Ítalo, ele entra no intervalo e passa para o Ribamar e foi muito bem, né? Ele faz o primeiro gol e ele deu uma outra dinâmica no ataque. Apesar de que ele é centroavante, ele não é um ponta, mas em termos de finalização e de preocupação que a zaga tem que ter com ele, é outra questão. Então é um outro nível. É interessante a gente sempre observar essa questão do Ribamar e do Ítalo, porque é aquela coisa, o Ribamar, ele corre mais, também é 9 anos mais jovem, né? O Ribamar é 9 anos mais jovem que o Ítalo, tem que ser considerado, né? O Ribamar tá no meio da carreira, o Ítalo daqui a pouco encerra a carreira. Mas o Ribamar, ele corre mais, ele consegue
numa bola aérea adversária na sua área, lá no escanteio, numa falta, cortar de cabeça com mais facilidade, que ele tem esse bom posicionamento na sua área mesmo, do Clube do Remo. Só que, em termos de finalização, para mim não se compara. O Ítalo é melhor para finalizar, o Ítalo é melhor para pivô. E se a gente considerar que a função do jogador é centroavante, então por isso que eu fico com o Ítalo. Porque nas características que você espera de um centroavante, para mim o Ítalo é superior ao Ribamar. Lembrando que o Ribamar finalizou muito bem naquele gol da virada no último jogo. Hoje ele passou meio apagado, mas eu creio que não foi responsabilidade dele, porque realmente o sistema ofensivo do Clube do Remo, jogando ao lado do Kevin, acabou não dando certo. Então, eu creio que tem essas diferenças entre os dois atletas, mas o meu titular seria o Ítalo. E falo mais, o trio ofensivo para mim hoje, titular do Clube do Remo, é Marco Antônio, Ítalo e Filipinho. E bem, para mim, vai ser o melhor trio de ataque da Série C 2024. Mas é isso. O Clube do Remo conseguiu a sua classificação, foi no sufoco, foi de maneira heróica, foi de maneira que os jogadores realmente tiveram que se doar, principalmente no segundo tempo, e se organizarem. Não foi só aquela questão de vontade que faltou na primeira etapa. Na segunda etapa precisou de mais técnica, precisou de mais organização. E mesmo com vários desfalques, é sempre bom a gente lembrar isso, o Gustavo Mourinho deu um jeito na equipe. A equipe conseguiu esse heróico empate 2-2 e está classificado à semifinal da Copa Verde. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo.